Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade dia 6/10, envolvendo equações do primeiro grau, certo? Então, na primeira questão, nós temos: indique a incógnita em cada equação. Indicar a incógnita é a gente destacar qual é a letra que está presente nesta equação. Lembrando que toda equação é a sentença matemática que vai ter números, letras, sinais operatórios, que aqui é o menos, e principalmente a igualdade, certo? Toda equação ela tem dois membros. Os termos que ficam antes da igualdade é o primeiro membro, os termos que ficam depois da igualdade é o segundo membro. Então, não importa em que membro a incógnita venha, basta que eu identifique qual é a incógnita que eu tenho em cada equação. No caso da letra A, 2, 3 e 15 são coeficientes numéricos. A única letra que é incógnita é x, para a letra A, certo? Desculpa aqui, gente. Qualquer coisa aqui a gente toca, já desce aqui. Para a letra B, nós vemos que o primeiro membro é 4y igual, menos, né, 30, não, igual a 30, menos 18. Então, o único termo que tem a variável, que tem a incógnita é 4y, então, a incógnita é y, ok? Na letra C, nós temos duas letras, uma no primeiro membro, a outra no segundo membro, mas é a mesma letra, é a mesma incógnita. Então, a única incógnita deste exemplo é a letra Z, certo? E na letra D, a única incógnita aqui é M. Então, identificar em cada equação a incógnita é dizer a que letra ele está trazendo, tá certo? Na segunda questão, associe as frases das equações. Então, a gente vai associar as frases com as alternativas A, B e C, com os números 1, 2 e 3, com as equações 1, 2 e 3, certo? Então, aqui na A, B e C, nós temos a escrita por extenso, a leitura oficial correta de uma equação, certo? Então, se eu digo o triplo de um número, eu não estou dizendo que número é esse, eu posso usar qualquer letra, certo? E à frente dessa letra, eu vou usar o número 3. O triplo é 3. Digamos que eu escolha x. 3x, o triplo de um número, mas 5 é igual a 7. Então, do jeito que eu leio aqui, eu vou montando, tá certo? Então, a gente tem a opção da letra A, equação 2. Aqui nós temos a equação 2. Na letra B, nós temos o dobro de um número. O dobro representa por 2x. Menos a quarta parte. Quando eu me referir à palavra quarta parte, terça parte, metade, eu estou falando uma fração. Então, a quarta parte de outro número. Como eu usei de outro número, eu tenho que usar outra letra. Então, eu vou usar um y, como está aqui, ó. Y sobre 4, o denominador é 4, igual a 7. Então, aqui, nessa opção, na letra B, nós temos a equação 3. Tá? Equação 3. Então, aqui foi a 2. Aqui é a 3, então só nos resta a 1 para a primeira, né? Onde nós temos aqui a soma de um número, de um número qualquer, com seus 3/7. Então, aqui eu tenho, quando ele diz seus 3/7, ele está usando a mesma letra. Então, 3x, 3/7 de x é igual a 7. Então, aqui nós vamos ter a opção, na letra A, a segunda equação, na letra B, a terceira, e na última, a primeira, ok? Então, isso era que vocês iam associar a escrita por extenso com o valor simbólico das equações 1, 2 e 3. Na terceira questão, quais das seguintes expressões são equações? Para ser equação, eu tenho que ter o sinal da igualdade.
Então, rapidamente eu identifico se traz uma igualdade, eu já tenho a equação. E quando ele diz quais das seguintes expressões, eu vou ter mais de uma, né? Então, a letra A gente tem a equação 3x, ou seja, o triplo de um número mais 1 é igual a 16. Nós temos a letra C, o número menos 1 mais 7 é igual a seu quíntuplo. Veja que é a mesma letra, então eu vou usar seu. Não é? Na letra D, eu tenho expressão numérica, eu não tenho letra presente nela. Eu só tenho 30 menos 5 é igual a 25. Certo? Só tenho números aqui. E a letra E, eu tenho a quarta parte de um número menos 1 é igual a quinto sextos. Então, nós temos as opções A, C e E. Por que a B não é? A B traz um sinal aqui, ó, de desigualdade, certo? Quando eu estou trazendo uma desigualdade, eu posso dizer que é maior, menor, diferente. Mas se eu trago a igualdade, eu tenho uma equação. Se eu trago a desigualdade, eu vou ter uma inequação, ok? Na questão 4, tem completar a tabela corretamente como exemplo. Então, para cada equação, ele tirou as incógnitas, o primeiro membro e o segundo membro, só isso. Então, olhando aqui o primeiro exemplo aqui, vamos separar primeiro as incógnitas de cada equação, certo? Então, o primeiro exemplo ele já fez, que foi x e y, né? Aí, vamos fazer o segundo exemplo. Nós temos, ó, t ao quadrado e t elevado a e o triplo de t. Então, aqui é a mesma letra. Então, só precisa que eu coloque ela uma única vez. A incógnita é t. No terceiro exemplo, nós temos m e temos n. Mesmo que o m se repita depois no segundo membro, mas é o mesmo m, a mesma letra que vai ter o mesmo valor. Então, aqui eu vou dizer que é m, n. Na equação 4, nós temos a como incógnita. E na última, nós temos P e Q. Lembrando que letras diferentes vai trazer para a gente valores diferentes, ok? Vamos agora separar os membros das equações, né? Quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade, não é? Então, aqui nós temos, para o segundo exemplo, quem é o primeiro membro? T ao quadrado, vou tentar fazer o 2, tá? Menos 1, esse é o primeiro membro. O segundo membro, 7t mais 2. Eita, gente, errei aqui, calma. Eu fui apagar aqui, quando a gente apaga, ele muda a posição todinha, né? Desculpa aí, vamos apagar isso aqui, pra gente não ter que voltar essa gravação, certo? Então, corrigindo aqui, vamos lá. Nós temos primeiro membro, t ao quadrado, menos 1. No segundo membro, nós vamos ter 7t mais 2. Eu boto um 2 aqui, certo? 7t mais 2. Vamos corrigir isso aqui, né, gente? É melhor. Tá complicado aqui hoje, viu? Primeiro membro, t ao quadrado menos 1. Segundo membro, 7. 7t mais 2. Às vezes ele não pega, fica tão sensível que não pega. Mas aí vocês já vão estar entendendo, né? No terceiro exemplo, nós temos m menos 2n para primeiro membro. No segundo membro, nós vamos ter 5 menos 4m. No quarto exemplo, 10a menos 3. Segundo membro, nós vamos ter 7a. Copiou errado ali de novo, né, gente? Mas desculpa aí. 4p
Eita, aquilo agora melhorou pra gente. 4p, primeiro membro, menos 3. E no quinto membro, no segundo membro, né? Q mais 1. Pronto, só ir separando aqui, tá? Desculpa aí esse negocinho muito chatinho da gente fazer, tá? Mas dá para vocês entenderem. O que estiver antes da igualdade é primeiro membro, quem está depois da igualdade é segundo membro. Isso é muito fácil de separar, tá bom? Na próxima questão, marque com X nas equações com uma incógnita e 2x nas equações com duas incógnitas. Veja, uma incógnita, mesmo que tenha a mesma letra depois da igualdade, só continua sendo uma incógnita. Se tiver letras diferentes, é que eu marco com duas incógnitas. Então, nessa letra E, eu só tenho a incógnita x. Então, é um x. Na segunda, na letra B, também é x, olha. É a mesma incógnita, com o mesmo expoente, mesmo valor. Então, mesmo que o expoente fosse diferente, mas a letra é a mesma, ainda é só uma incógnita. Na letra C, eu já tenho x e y, incógnitas diferentes. Então, é x. Na letra D, eu tenho x, y e y, mas ainda é x e y. Então, eu também tenho duas incógnitas. Na letra E, nós temos aqui só a incógnita x, tá? Então, vai ser um x apenas, tá bom? Então, porque a questão pedia marcar com o x as equações que têm duas incógnitas diferentes e com o x, aqui tem uma incógnita, certo? Continuando aqui. Verifique se o número menos 1 é raiz da equação abaixo. Então, verificar é a gente, tá certo? Substituir a incógnita pelo valor que ele está dando lá em cima. Quando eu fizer a substituição e resolver a equação numérica, a expressão numérica, o número que tiver antes da igualdade tem que ser o mesmo que está depois. Então, vamos fazer essa primeira equação aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho 3, eu tenho que substituir por menos 1 o x, ó. Vou fazer 3 vezes menos 1 entre parênteses, menos 40, é igual a menos 1, aqui eu posso colocar entre parênteses, menos 42. Então, veja, quando eu resolver aqui, tem que dar o mesmo valor depois da igualdade. Se der diferente, não é raiz da equação, não é a resposta para o valor de x. Então, o jogo de sinal, mais com menos é menos, 3 vezes 1 é 3, então vai ter menos 3, menos 40, igual. Aqui eu faço mais com menos, menos 1, menos 42. Resolvendo aqui, sinais iguais, soma-se, repete sinal, eu vou ter menos 43 é igual a menos 1, menos 42, menos 43. Logo, menos 1 é solução da equação A, tá? Então, verifique se o número é raiz das equações. Então, vimos aqui que ela já é de A. Vamos para B. Vamos agora para B, certo? Fazendo a mesma coisa, substituindo x por menos 1, para encontrar dois valores iguais. Então, eu vou lá, 15 menos 3 vezes menos 1 é igual a menos 1 mais 19. Vamos ver. Então, aqui eu faço, ó. Primeiro, eu tenho que resolver essa multiplicação aqui, do menos 3 com menos 1. Então, eu vou repetir o 15. Menos com menos é mais, 3 vezes 1, 3. É igual. Mais com menos, menos 1, mais 19. E agora eu resolvo. 15 com mais 3 é 18. 18 é igual a menos 1 mais 19. Sinais diferentes. Subtrai, repete sinal maior. Então, mais 19. Mais 18. Então, veja. Sinais iguais, né? Mas, ó, apareceu, não apareceu, aqui tem mais. Resultados iguais, idênticos. Então, menos 1 também é solução da equação B. Vamos a C. E última, né? Então, C aqui, nós vamos pegar o 10
vezes menos 1, menos 6 vezes menos 1, mais 8, tá? Igual, aqui vai ser bem pressadinho, tá? Aí, deixa eu apagar e fazer de novo, tá? Vou tentar apertar aqui, é porque não dá para ficar menor. 10 vezes menos 1, menos 6 vezes menos 1, é a mesma coisa, minha gente, mais 8, é igual a menos 1, menos 2 vezes menos 1. Aí não vai apertar. Mas vamos tentar, certo? A gente faz cada membro. Vamos fazer cada membro separado. 10x. 10x não, vamos apagar esse x aqui, que eu já vou ter que colocar, perder tempo, né? 10 vezes menos 1, menos 6 vezes menos 1, mais 8. É igual. Vou botar outra aqui embaixo. Menos 1, menos 2 vezes menos 1. Pronto, vamos resolver. Tem que dar igual. Aqui, mais com menos é menos, 10 vezes 1 é 10. Menos com menos é mais, 6 vezes 1 é 6, mais 8. Isso aqui vai dar quanto? Sinais iguais, ó, sinais diferentes, vou subtrair. De menos 10, eu tiro mais 6, vai sobrar menos 4. Menos 4, mais 8, sinais diferentes, vou subtrair. Menos 4, mais 8, mais 4. Então, esse primeiro membro aqui vai dar mais 4. Aqui também tem que dar mais 4. Se não der, vai estar errado, não é? Então, eu tenho aqui, ó, sinais. Como esse 1 tá sozinho, já posso fazer mais com menos é menos 1. Menos com menos é mais 3. Mais 2, que é multiplicando. Menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai dar igual a mais 1. Por quê? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, veja que deu sinais diferentes. Então, se deu, eu vou dizer que mais 4 é diferente de mais 1. Logo, menos 1 não é solução para esta equação. Ok? Vamos aí, pronto. A partir da 7ª questão, a gente vai ter que agora montar uma equação a partir das informações que estão nos dando. Que diz que existe 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Bem, ele está dizendo que esses números são consecutivos. Se eles são consecutivos, a palavra consecutivos, eles seguem uma sequência, vem um após o outro. Mas eu não sei que números são esses. Mas se eu digo que o primeiro número é x, o segundo número vai ser esse x mais 1, porque é o próximo que está à direita dele. Então, um número é x, o outro é... Vou botar um mais aqui, porque eu vou somar esses 3 números. O outro vai ser x mais 1, mais... O próximo número a partir de x, eu vou ter x mais 2. X mais 2, que é o próximo número, vamos dizer que seja o sucessor do sucessor de x, certo? O que vem depois. E ele diz que isso tudinho aqui é igual a 393. Montei a equação. Agora eu tenho que descobrir quem é esse número. Para montar essa equação, eu vou eliminar esse parênteses, né? Nós vamos fazer x, mais com mais é mais x, mais com mais é mais 1, mais com mais é mais x, mais com mais é mais 2. Isso aqui vai dar 393. Então, as letras iguais eu posso somá-las. À frente delas vai ter o número 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu posso dizer que é 3x, que são 3x. Mais com mais é mais, 1 com mais 2 mais 3 é igual a 393. Ótimo. Agora, eu vou dividir, né? Eu vou passar esse 3 para cá, subtraindo de 390. Eu vou deixar o 3x igual, certo? Igual, deixa eu apagar isso aqui, tem que ser igual, porque eu estou passando 3 para depois da igualdade. Por que eu vou passar esse 3 para depois da igualdade? Porque na resolução da equação,
Antes da igualdade, eu tenho que deixar os termos que tem letra. Depois que eu reduzir lá em cima e ter, ó, reduzindo ainda mais os membros, pela quantidade de termos, eu vou deixar só antes dessa igualdade quem tem a incógnita, que é o 3x. Então, eu vou deixar 3x é igual a 393 menos 3. Por que menos 3? Porque o lugar de 3, que não tem letra, ele tem que ficar depois da igualdade. E para passar para depois da igualdade, eu troco o seu sinal. Se ele está mais, é para lá menos. Se ele está menos, é para lá mais. E aqui eu continuo. 3x é igual a 393 menos 3, 390. E vou dividir isso aqui, né? Eu vou perguntar a letra. Que número vezes 3 dá 390? Para mim não perder tempo e querer achar mais rápido a equação, o valor de x, eu vou fazer x é igual, vou deixar ele sozinho antes da igualdade. E esse 3 que está multiplicando com o x, eu vou passar para depois da igualdade para dividir os 390. Então, vai ficar 390 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 130. Então, esse é o valor de x. Ou seja, o primeiro número é 130. O segundo vai ser 130 mais 1, 131. Né? E o próximo número vai ser o 130 mais 2, mais 132. Então, quando eu somar isso aqui, ó, 130 mais 131, 261, 261, 260, então, gente, deixa eu passar isso para lá. 200, ó, 130 com 131, 261. Com mais 132, né? Aí eu vou lá e vou somar isso aqui. 1 com mais 2, 3. 6 com mais 3, 9. 2 com mais 1, 3. Veja que a soma de 3 números consecutivos, certo? Soma 139. Então, o que nós fizemos está correto. Tá certo? Na oitava questão, nós temos que toda equação também, ela é muito representada com balanças. Por que o uso da balança? Porque aí balança em equilíbrio com os pratos, nenhum pesando mais do que o outro. Isso quer dizer que eles são iguais, têm pesos iguais, certo? Então, se usa muito a balança para se representar uma equação. O primeiro prato da balança fica sendo o primeiro membro da equação. O segundo prato fica sendo o segundo membro da equação. E entre eles temos a igualdade, certo? Como aqui estão sendo representados por garrafas e caixas, tá certo? Ele diz lá em cima, todas as garrafas têm o mesmo peso e cada caixa 2 quilos. Quanto pesa cada garrafa? Considere que as balanças estão em equilíbrio, ou seja, os pratos não estão pesando mais do que o outro, estão pesos iguais. Então, se ele está me dizendo que as garrafas, ele não tem valor, quer que eu descubra, mas que cada caixa tem 2 quilos, então vamos lá, vamos montar. Para as garrafas, a gente vai dar a letra G, tá certo? Como exemplo, né? Para a gente usar uma incógnita. Então, quantas garrafas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no primeiro membro. Então, eu vou fazer 8G mais 2 quilos. Cada caixa não pesa 2 quilos. 2 quilos é igual... vou montar aqui 1, 2, 3, 3G, que é aqui o segundo membro, mais eu tenho 3 caixas. Se cada caixa é 2, 2 com mais 2, 4 com mais 2, 6. 6 quilos. Pronto. Minha equação está aqui. 2G mais 2 quilos é igual a 3G mais 6 quilos. Então, o que a gente observa? Que no primeiro membro, eu tenho as variáveis. Eu tenho o G, 8G, e no segundo membro, 3G. 2 quilos no primeiro membro com 6 quilos no segundo membro. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Primeira coisa, eu tenho que organizar minha equação. Deixar em cada parte
em cada membro os termos que tem que ficar em cada membro. Antes da igualdade, tem que ficar os termos que tem letras. Ou seja, vai ficar 8G mais não. Se eu tenho o 3G está depois da igualdade, eu tenho que trazer ele para antes da igualdade. Eu vou trazer ele trocando seu sinal. Então, se aqui está mais, vem para cá menos. Então, menos 3G é igual. Eu tenho 6 quilos. Se aqui está mais 2, aqui para cá menos 2. Pronto. E vamos resolver, né? De 8, eu vou tirar 3. Se de 8 eu tiro 3, sobram 5. 5G. É igual. Se de 6 eu vou tirar 2, vai me sobrar 4. Então, vamos lá. Eu tenho que descobrir as garrafas, quanto vale cada garrafa, quanto pesa cada garrafa. Então, eu vou lá, vou deixar o G sozinho. É igual 4. E o 5 que está multiplicando com G, vem para cá dividindo. Olha, eu tenho 4 para dividir para 5, né? 4 para dividir para 5, a divisão. 4 é menor que 5, eu não posso começar essa divisão enquanto não tornar ele igual ou maior que 5. Para isso, eu vou no quociente, coloco um 0 com uma vírgula e aumento esse 4 para 40. Então, eu vou lá. 40 dividido para 5, 5 vezes 8 me dá 40. Então, 40 para 40, nada. Então, cada garrafa está pesando 0,8 gramas. Certo? E para a gente confirmar isso, é só a gente fazer o seguinte, ó. 8 vezes 8, 64. Então, 0,64, certo? Ou 6,4 mais 2, 8,4. 3 vezes 0,8, eu vou ter 2,40. 2,40 mais 6, 8,40. Então, a gente vai ter o mesmo peso para cada lado, ok? Então, tá aí resolvida a 8ª questão. O mesmo raciocínio a gente vai usar para o 9º e a 10ª. Na 9ª questão, agora nós temos esse esquema, onde ele diz que uma balança está em equilíbrio. Calcule o valor de M. E aqui eu já tenho os pesos, a medida dos pesos, certo? Então, vamos montar primeiro a equação. O primeiro passo é montar a equação. Lembrando que o primeiro prato é o primeiro membro, o segundo prato é o segundo membro. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilinhos para M, 6 M's, mais 10 gramas, é igual, segundo membro, segundo prato, 4M mais 50 gramas. Pronto, vou botar o graminho. Então, já montei a equação. Deixa eu só botar essa igualdade aqui, né, para não ficar tão feia. Tá? Eu vou lá e faço. Olha, eu tenho M no primeiro membro, M no segundo membro. Os dois têm que estar antes da igualdade no primeiro membro. Então, eu faço 6M. Ai, como tá tão ruim de copiar. Apagar. 6M. Ó, tá mais 4, vem pra cá menos 4M. É igual. Vou copiar primeiro quem está lá, 50. Se está mais 10, vem pra cá menos 10. Então, eu vou ter de 9, eu tiro. De 6, eu tiro 4, vai sobrar 2. É igual. De 50, eu tiro 10, vai sobrar 40. Então, que número vezes 2 vai dar 40? Então, pela pergunta, eu já acho que é 20, né? E se eu quiser provar, eu vou deixar M é igual 40 dividido para 2. M vai ser igual a 20 gramas. Então, cada barrinha dessa pesa 20 gramas, tá certo? Então, M aqui é igual a 20. Se é 20 gramas, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120 mais 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120 mais 10, 130. Aqui eu vou ter 2, 4, 6, 8. 80 mais 50, 130. Então, os pesos vão ser 130 gramas para cada lado.
tá certo? Se desse um valor diferente, estaria errado, ok? E vamos agora para a última questão. O esquema mostra uma balança em equilíbrio, certo? Você vai dizer se está em equilíbrio ou não. Faltou o sinal de interrogação aqui. O esquema mostra uma balança em equilíbrio. Faltou uma interrogaçãozinha aqui. Então, para isso, como é que eu vou responder essa questão? Certo? Para essa questão aqui, eu vou simplesmente montar essa equação, resolver para saber se está em equilíbrio ou não. Se o valor que está no primeiro prato vai ser o valor que está no segundo. Então, para isso, vamos montar a equação. O primeiro passo é montar. Eu tenho, ó, as variáveis são iguais, só que de um lado eu tenho 4x mais 5 gramas igual a 3x mais 5, 10, 15 gramas. Montei a equação. Agora, eu vou organizar a equação, trazer esse x para perto do 4. 4x menos 3x é igual a 15, que já está aqui. Isso aqui está, mas vem para cá menos. Menos 5. Então, eu faço 4x menos 3 é 1, ou simplesmente x, não preciso colocar 1 aqui. É igual a 15 menos 5, 10. Então, cada x desse vale 10 gramas. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40. 40 com mais 5, 45 gramas. Tem que dar 45 lá também, senão 10 está errado. Tá? Então, 10 com mais 10, 20 com mais 10, 30. 30 com mais 15, 45 gramas. Então, respondendo aqui que seria uma interrogação, né? A balança está em equilíbrio? Sim. Ok? Então, assim a gente resolve toda a nossa atividade de hoje, tá bom? Façam suas correções e mandem as imagens das correções feitas, tá certo? Obrigada.